Hola viajero, ¿qué tal? Aquí es Mayara, tu maestra de español. Y en la clase de hoy vamos a aprender un poco sobre el español argentino. Por eso ya estamos aquí en Buenos Aires, en nuestra ciudad magnífica, para aprender un poquito mais del espanhol argentino. Bom, então não sei se você já estudou espanhol antes ou se você é um iniciante total, não tem problema. Na aula de hoje nós vamos falar sobre uma particularidade do espanhol argentino, que tem muitas diferenças, né? Principalmente na pronúncia e também no uso do vos, né? Que é um pronome de tratamento informal que se utiliza muitíssimo na Argentina. Então você vai entender definitivamente como usar esse pronome e como falar com mais naturalidade ou compreender mesmo o espanhol argentino com mais naturalidade, tá? Então, vou compartilhar minha tela. E como vocês sabem, quem me segue aqui, eu gosto sempre de começar com um quiz. Esse quiz eu compartilho lá no Instagram também, um dia antes dessa aula, para que vocês possam ir testando o espanhol de vocês. E por que isso é importante, né? Porque eu peço que você anote aí as respostas do seu quiz. Porque a partir do conhecimento que vocês já têm, ou da intuição que vocês têm, é que vocês vão entender onde é que está a compreensão de vocês no quesito que nós vamos estudar aqui hoje. Então, por isso é importante que você faça esse teste para que você aprenda melhor, para que você entenda onde está a sua dificuldade. Combinado? Então, pega um papel, pega uma caneta, porque eu quero que você de fato aprenda o que você vai ver na aula de hoje. Então, particularidades do espanhol argentino, essa é uma das primeiras aulas que eu quero falar sobre o espanhol argentino, né? Posteriormente virão outras, se vocês gostarem, tiverem interesse sobre o espanhol argentino. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre o vos, como usar o vos. Então, vamos lá ao quiz, para a gente começar. Então, eu vou ler o quiz e você anote aí as respostas, tá? Que no final da aula, depois da explicação, vocês vão entender e vocês vão saber qual é a resposta correta. Então, vamos lá? De donde sois, sos, eres? Falando agora com tu. Donde trabajas, trabajas, trabajáis? Tres. Vos estudias, estudias, estudiáis con mi hermano. Vosotros sois, sos, son de Sevilla. 5. Vos hablas, hablas, habláis español muy bien. 6. Vosotros cantan, cantás, cantáis muy bien en inglés. Muy bien, vamos a ver entonces cómo conjugar, cómo usar el pronombre vos. Tá? Então, vamos entender definitivamente como é que se usa o vos. Bom, então, para a gente primeiro entender o vos, ele é um pronome, assim como o tu, né? O vos é um pronome informal, utilizado principalmente na Argentina, mas não apenas. Então, há outras regiões da América Latina onde se utiliza o vos, como, por exemplo, Uruguai, Paraguai, algumas partes da Colômbia, Costa Rica e Venezuela também. Mas quando a gente pensa no vos, automaticamente a gente já pensa na Argentina, porque é um dos países em que mais tem essa expressão, né, e essa divulgação do bolso para nós aqui falando do português brasileiro. Bom, então para que você entenda aí como é que é esse uso, qual que é a diferença do bolso e do tu na prática, eu trouxe aqui dois exemplos, né? Primeiro com tu e depois com vos. Então, com tu seria: tu tienes tiempo com vos, vos tenés tiempo com tu. ¿Puedes ayudarme con vos? ¿Podés ayudarme? Então, veja que muda um pouquinho que o vos não é irregular como tu, né? Então, não tem no tienes, tenés, puedes, podés. E a tônica do verbo muda um pouquinho. Então, a conjugação vai mudar. Ai, meu Deus, né? Então, se eu quero falar como argentina, se eu quero utilizar o vos, vai complicar toda agora a conjugação dos verbos? Não, tá? Não. Então, o vos só vai mudar a conjugação do verbo em três tempos verbais: no presente, no imperativo e no presente subjuntivo. Nós vamos ver aqui primeiro o presente do indicativo para que você veja como é que é essa diferença. Então, eu coloquei aqui na tabelinha o tu e o vos para que você possa contrastar a diferença. Então, com tu, eu vou começar pelos exemplos, mas vocês já estão vendo aqui a forma da diferença. Então, tu
Tú caminas por el parque. Con vos. Vos caminás por el parque. Tú. Tú comes rápido. Vos. Vos comés rápido. Tú. Tú vives aquí. Vos. Vos vivís aquí. ¿Ves? Entonces, la tónica, a sílaba tónica, muda de lugar. Aquí con caminas, caminás. Comes, comés. Vives, vivís. Também no imperativo. Olha como é que fica no imperativo. Com tu. Habla más claro. Habla más claro. Come tus verduras. Come tus verduras. Vive intensamente. Vivi intensamente. Então, tem essa pequena mudança. E como é que eu formo isso, né? Então, essa deve ser a sua maior dúvida. Bom, para formar o boss não é tão difícil. Vou explicar aqui para vocês. Então, eu coloquei aqui a conjugação do presente, né? E coloquei o tu para que vocês vejam a forma. E o vosotros. Por que o vosotros? Porque o vos é originário do vosotros. Pelo menos na forma, né? No uso, ele vai substituir o tu. Ou seja, o vos e o tu seria como tu e você em português, né? E o vosotros em espanhol seria o vocês. Então, vosotros é plural, mas na forma, nós vamos se inspirar na forma do vosotros e vamos retirar o i, e então nós vamos ter o vos. Então, se no vosotros eu digo, vosotras trabajáis, com vos é vos trabajás. Si vosotros bebéis, con vos, vosotros bebés. Vosotros salís, vos salís. Então, verbos terminados em ar, eu vou tirar o i. Verbos terminados em er, eu vou tirar o i. E verbos terminados em ir, como salir, vai ser igual ao vosotros, tá? Então, basicamente, você pega o vosotros e tira o i. E pronto, você tem o vos. E o vosotros, né? Para quem ainda não sabe o vosotros, como formar o vosotros é muito parecido com o tu, só que eu acrescento o i, né? E quando temos verbos irregulares, o vosotros não é irregular, tá? Então você precisa ter isso em mente. Então, por exemplo, se com tu eu tenho o verbo tener, eu tenho tu tienes, vosotros es, vosotros tenéis. Vou escrever aqui para que vocês vejam o que acontece com verbos irregulares. Ops. Tú, ops, tienes y vosotros tenéis. Eso sería vosotros. Con vos tenés. Tú quieres. Vosotros queréis. Sem irregularidade. E vos querés. Tá? Então, é importante que você saiba como utilizar, como fazer o vosotros, né? Para que você consiga pensar mais facilmente no vos, tá? Então, é sempre retirando essa i do vosotros, certo? E o imperativo. Vamos entender como formar o imperativo. Porque aqui o imperativo do verbo regular, então o tu seria trabaja, né? E o vosotros seria trabajar, com essa D no final. Como que eu formo vosotros? Primeiro imperativo. Eu pego o verbo original, trabajar, quito a R e agrego na D, né? Então, eu tiro o R do trabajar e ponho o D, e aí é o vosotros. E para o vos, eu pego o vosotros e tiro esse D. E pronto, né? Ou simplesmente eu posso pensar no verbo infinitivo mesmo, né? Trabalhar e tirar o R, e então já tenho o verbo no imperativo para vos. Então, sin vosotros es trabajad, con vos es vos trabajar. Vosotros bebed, con vos bebé. Vosotros salid y con vos salí. ¿Vale? Então, não, parece um pouco complicado, mas não é assim tão complicado.
né? Vocês só têm que conhecer a conjugação do presente, né? Conhecer como conjugar o vosotros para então conjugar o vos, tá? E os outros tempos verbais, o que acontece? Os outros tempos verbais não muda nada. Então, eu trouxe aqui para que vocês vejam com outros tempos verbais no passado. Pretérito indefinido. Tú hablaste, vos hablaste. Pretérito perfecto. Tú has hablado, vos has hablado. Pretérito imperfecto. Tú hablabas, vos hablabas. Futuro. Tú hablarás, vos hablarás. Condicional. Tú hablarías, vos hablarías. Não muda nada nesses tempos e nos demais, né? Faltaram aqui alguns dos subjuntivo. Eu não coloquei, mas não muda nada, certo? Em seguida, nós temos os verbos que mudam, né? Que são o presente, que eu mostrei para vocês. Hablas e hablas. O imperativo. Habla, hablar. E o presente do subjuntivo. Por que que eu não mostrei o presente subjuntivo antes? Porque ele é menos usado. Pode ser que haja mudança ou não. Mas se você for mudar, se você for conjugar com o vos, será assim. Então, espero que hables con ella, espero que hables con ella. Então, você vai colocar a tônica na última sílaba e pronto, você tem o verbo conjugado com vos. Em vez de hables, hables, tá? E só muda isso praticamente só, tá? Porque os pronomes, como é que ficam? Os pronomes vão manter o verbo, vão manter o pronome te, né? Então, por exemplo, a que hora te despiertas? A que hora te despertas? Então, o te mantém. Então, o pronome reflexivo, né, vai manter com a forma do pronome com tu, tá? E o possessivo, a mesma coisa. Es tu amigo, es tu amigo. Tá? Então, vai manter o tu para vós também. E o pronome pessoal, se for com a preposição com, aí pode mudar. Aí não vai mudar, né? Então, ella va contigo, ella va contigo. Esse contigo também pode referir-se a vós. Vai mudar apenas quando tenho o pronome pessoal com a preposição para, né? Porque em vez de falar para ti, eu vou falar para vós. Em vez de falar que é de ti, vou falar que é de vos. Hablaron de vos. O dieron flores para vos. Então, são as únicas mudanças, né? Quando tiver com essas preposições. Caso contrário, se for algo diferente disso, você vai utilizar o mesmo pronome que nós usamos com o tu. Certo? Então, essa é a explicação. Se você tiver mais alguma dúvida em relação a isso, escreva aqui nos comentários que eu vou te ajudar. E vamos agora corrigir o nosso quiz. Então, o primeiro aqui, de donde sos, né? Porque sois seria vosotros e eres seria tu. Agora o segundo, donde trabajas, ¿no? Trabajas con tú, trabajas vos, trabajáis vosotros. Em seguida, nós temos vos estudiás con mi hermano, estudiás con mi hermano. Cuatro, vosotros, vosotros sois de Sevilla. Cinco y seis, vos hablas español muy bien y vosotros cantáis muy bien en inglés. Muy bien. Alguma dúvida? Se você ficou com alguma dúvida em relação ao uso do vos, por favor, escreva aqui embaixo nos comentários. Se inscreva no meu canal e não perca as aulas semanais, que toda semana uma aula nova para você. Se você tiver sugestão de mais algum conteúdo que você gostaria de aprender em espanhol, seja de gramática, de vocabulário ou uma música mesmo, eu também faço aulas de música, analisando letras de música. Coloque aqui nos comentários que eu vou trazer conteúdos diferentes, interessantes para você de uma forma descomplicada e direto ao ponto. Bom, espero que você tenham gostado desta aula. A gente se vê semana que vem. Um beijo e hasta pronto. Adiós!